Olá, leitor de A Tarde. Agora ao nosso lado, para dar sequência à nossa série de entrevistas com as chapas candidatas à eleição do Vitória do dia 15 de dezembro, ao lado meu e de Luiz Teles aqui, temos agora Paulo Carneiro, candidato pela chapa Vitória Gigante. Então eu queria começar, Paulo, a nossa entrevista, que é o primeiro bloco de perguntas gerais que a gente está fazendo a todas as chapas, sobre a questão das eleições diretas. Eu queria saber em quanto tempo, caso a Vitória Gigante vence as eleições, e quanto tempo vocês prometem reformar o estatuto e apresentar ao torcedor Vitória um estatuto já reformado em que contemple as eleições diretas? Quanto tempo seria suficiente? Bom, antes de mais nada, boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Eu já estive aqui nessa longa estrada da minha passagem no futebol muitas vezes, e estar aqui é sempre um grande prazer nessa grande empresa de mídia histórica da Bahia. Sobre essa questão da democracia, antes eu quero fazer uma correção, que os nossos adversários vivem aí diariamente a tentar tumultuar a cabeça dos nossos simpatizantes, que representa hoje a maioria nas eleições do dia 15. Eu ando dizendo ao torcedor que nós queremos e seremos campeões do mundo em 10 anos. Aí o nosso adversário diz assim, se ele está falando em campeonato em 10 anos, é porque ele não quer fazer democracia, né? Eles pensam que o torcedor do Vitória é burro, estúpido. E eles também já devem ter ouvido eu dizer que nós queremos implantar um projeto no Vitória que esteja independente dos governantes. Nós queremos criar uma inteligência esportiva no futebol do Vitória, para que saia um presidente, entre o presidente, aquela inteligência está sedimentada. Aquele é o melhor caminho. Mas para fazer isso, nós vamos ter que criar um grande plano de coaching esportivo no Vitória, que passa por pesquisa até dos jogadores do passado, das características dos times, como o Vitória, como o torcedor gosta de ver seu time jogando. É um grande programa de pesquisa para que a gente possa definir finalmente o padrão de jogo do Vitória. O Vitória vai ter o seu padrão, que vai ser linha mestra até para o treinador do profissional. Certo? Não que a gente vai interferir no trabalho dele, mas ele vai chegar no clube e vai ter essa informação disponível. E vai valer para todas as categorias. O que é que eu imagino? Um processo desse, competentemente gerido, certo? Mesmo que amanhã o presidente mude, a gestão do futebol, certo? Eu estou pensando até em colocar no estatuto uma parte disso. Não sei se vou conseguir. Por enquanto é uma ideia, porque amanhã não me cobrem, porque eu sei que às vezes materialmente não é tão fácil de conseguir, porque eu não quero engessar o clube também. Já imaginou o futebol engessado pelo estatuto? O estatuto é um instrumento mais politizado, tem a ver com as questões administrativas e menos as questões técnicas. Então, essa é por que eu falo. E eu acho que todo torcedor do Vitória gosta de ver um desafio desse, né? Campeão em 10 anos do mundo. Eu acho que todo mundo gosta de saber. Não fiquem preocupados com a democracia, não, porque ela está no nosso site em tamanhos garrafais. O nosso movimento nasceu de um projeto chamado Século XXI, que defendeu a democracia lá atrás, há 8, 9 anos atrás. Eu sou hoje só o candidato deles, certo? E eles têm como carro-chefe a democracia no Vitória. Quem conhece o século XXI sabe disso. Então essa turminha, os adversários, precisam ter cuidado para não passar ridículo aí dentro da mídia. Mas quanto tempo vocês devem? Democracia? O tempo que a gente puder fazer um bom estatuto, né? Porque se fizer um estatuto capenga, a gente só vai adiar o problema. Tendo como base que já foi. E o estatuto do Vitória não é só democratização. Nós precisamos fazer muita coisa no estatuto. O estatuto é muito ruim, é anacrônico, o termo é esse. Ele é um estatuto que está na contramão do atual momento que vivem os clubes de futebol no mundo. Sua avaliação em relação aos modelos já apresentados, né? 3 modelos já apresentados, né? Eu confesso a você, Luiz, que eu não conheço nenhum dos modelos. Certo? Eu não sei quem fez. Eu gostaria de contratar uma equipe de juristas, com alguns com experiência em área esportiva, para fazer um estatuto desse. E não pegar as pessoas do clube, mesmo que sejam bons advogados, eles não têm experiência de eternizar um modelo desse, né? Temos que fazer alguma coisa com especialistas, né? Eu costumo trabalhar com especialistas, com expertise. Eu espero colocar especialistas para cuidar do estatuto. Com certeza antes do final do triênio da primeira muito antes. Não, isso aí é uma necessidade do clube.
para administrar o clube, o estatuto nosso é muito ruim. Era bom lá atrás, quando era um chapão só do conselho, certo? Em que os cardeais trocavam os nomes. Eu nunca participei dessas trocas, certo? E o nosso Falcão disse que tem até funcionário da empresa dele no conselho. Quer dizer, isso é falta de respeito com a instituição, que eu acho que o grande problema da instituição hoje é falta de respeito, certo? Não é democracia. A democracia vem depois da falta de respeito, certo? Agora, nós pretendemos fazer uma coisa boa, bacana, definitiva e impessoal, que esteja à margem de interesses pouco republicanos, próprio de algumas figurinhas aí que querem se perpetuar no poder ou coisa que vale. Paulo, e além da questão das eleições diretas, você citou a ideia de como você concebe o seu estatuto, e eu queria saber assim, que outras modificações, não só no estatuto, mas também na estrutura organizacional do Vitória, você sugere que sejam feitas para que esse modelo, a longo prazo, que você pretende implantar, seja bem sucedido? Isso aí, no outro dia que eu entrar, vocês vão começar a receber notícias diárias, certo? A transformação será explosiva, eu posso garantir a vocês podem me cobrar. Nós vamos mudar o conceito de ver o jogo do Vitória. A ideia de jogo do Vitória será totalmente reformulada. Isso não leva um mês. Isso deve levar aí, talvez, 100 horas de reunião, sabe? De pessoas especializadas para a gente definir o programa de coach esportivo do Vitória, que passa por todas as áreas: nutricional, clínica, física, fisiológica, técnica. O que mais? Me ajudem. Com certeza, a parte de fora de estrutura financeira. Aí não, estou falando da parte técnica do futebol. Em relação ao coach. A parte financeira, acho que deve estar funcionando bem. Com essa tecnologia toda disponível, deve estar tudo com sistema funcionando, acredito que sim, não conheço. Agora, a parte de futebol, ela vai ter que ser toda reformulada, certo? Quando eu lhe disser que o diretor de futebol vai cuidar da formação, já mudou violentamente, não já? Porque o Vitória trouxe nos últimos 11 anos uns 15 executivos. 15. Ganhando salários importantes. Eu pergunto a vocês que estão militando isso aqui, quantos desses tocaram a formação? Eles eram do lado profissional apenas. Eles eram contratadores de atleta. Já pensou você contratar o cara que é contratador de atleta? Se eu lhe trouxesse aqui a descrição de cargo do executivo de futebol, você vai ver que ela é tão mais intensa, até porque fui eu que escrevi, a Associação Brasileira de Executivo de Futebol, as descrições de cargo foi escrita por mim e aprovada numa reunião de grupo com todos os sócios de todos os clubes brasileiros. Eu tenho muito orgulho disso, fui eu que escrevi, certo? Então eu posso dizer que eu tenho conhecimento de causa para lhe dizer que o executivo de futebol do Vitória será o homem que vai comandar o futebol e não o profissional nem a formação. Ele terá que implantar o modelo e fazer o modelo funcionar exatamente igual em todas as categorias, inclusive o profissional. Porque o que vai acontecer com isso? Há um processo de repetição qualitativa, que você vai aperfeiçoando, vai inovando, mas a matriz do processo do futebol do Vitória é uma só. Ou seja, tudo que se vai fazer no sub-15 vai se fazer no profissional, no sub-15. Por quê? Talvez o profissional e o sub-20 não sintam de imediato os efeitos disso. Mas você imagine o garoto de 15 anos, com essa educação esportiva, com autoconhecimento, com aulas de futebol que vamos ter dentro do programa de coach, terá aulas com palestras de grandes especialistas em futebol no Brasil e no mundo. Tem um grande programa aí que eu não posso adiantar, até porque o tempo é curto. Certo? Isso eu levei anos para entender o processo. Aprendi muito com outras pessoas, certo? Com fisiologistas, com nutricionistas, com empresas estrangeiras, certo? Na parte de equilíbrio muscular, de padrão de movimento. Então, precisa identificar no atleta, antes de ele começar a jogar, como está o seu corpo, como estão seus movimentos. Porque, às vezes, ele não é... Na hora que ele vai fazer o condicionamento... Não adianta você ter uma academia com ótimas condições de condicionamento e de carga muscular para o atleta. Se ele tiver um lado frágil e você não identificar o lado frágil dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai compensar. A gente não faz isso quando está com a dor na perna, não compensa com a outra. Isso acontece com o atleta. Se você não identificar o lado frágil, o que é que vai acontecer? Ele vai compensar, ele vai ter lesões, ou seja, há um grande programa com embasamento ultracientífico para ser implantado no Vitória.
certo? Eu espero ter a oportunidade de fazer. Aquele garoto lá do Desde os 15 anos, eu expliquei para você. Sub-15 vai de 13 a 15, de 14 a 15. Porque nós não podemos ter no clube atletas com menos de 14 anos. Porque o contrato de formação do atleta é o estatuto do adolescente e da criança. Certo? E o contrato de formação do atleta, de acordo com a legislação esportiva, é de 14 a 20 anos. Embora a formação pela FIFA é de 13 a 22 anos. Há uma desconexão aí, mas de pouca relevância. Tranquilo. Já falamos aqui em um tema bem polêmico, quer dizer, não polêmico, mas comum a todos os candidatos. Outro tema comum, sempre repetido nos debates prévios, é em relação à Arena Barradão. A gente quer saber sua opinião sobre o projeto que já foi apresentado, sobre um conceito de se ter, ou além de se reformar, se fazer um novo Barradão ali, e como é que isso deveria se dar. Bom, eu acho que eu faço parte dessa história no Brasil, né? Porque eu em 2004, outubro, novembro de 2004, eu fiz uma apresentação da primeira arena de padrão Copa do Mundo na SUCOM, órgão que libera, que controla a ocupação do uso do solo no município de Salvador. Nós fizemos uma apresentação na SUCOM e nós íamos começar essa obra no dia 1º de setembro de 2005, ou seja, 2 anos antes da Copa chegar ao Brasil. Certo? Então nós não teríamos fonte nova. Certo? E esse projeto estava pronto, com parceiros, com tudo, e o Vitória foi rebaixado. Então ninguém mais sentiu do que nós, que representávamos a instituição nesse momento. Levamos 5 ou 6 anos estudando isso, viajando pelo mundo inteiro. Certo? E esse estádio, eu já contei em outros canais, em outros momentos, é o estádio do Corinthians. Né? A arena do Corinthians era a arena que o Vitória ia fazer em Salvador e que não teve a oportunidade de fazer. Então, quando eu comecei no futebol, eu disse que o Vitória tinha que ter 3 pilares. Na época não se falava de arena, era estádio, marketing e base. Aí o Vitória implantou seu departamento de marketing, o Vitória concluiu a construção do Barradão de forma bem mais ampla do que foi inaugurado efetivamente. Inaugurado foi uma brincadeirinha, mas foi inaugurado. E teve esforço de rubro-negros. Eu faço assim a gozação, mas eu respeito muito isso. Porque eu sei quanto é difícil trabalhar em prol de uma instituição. Eu sei quanto eu respeito. Até pessoas que hoje não têm simpatia por mim, eu faço questão de reconhecer. Certo? Que foi o deputado Zé Rocha. Certo? E o estádio, o marketing e a formação. Que em 92 nós implantamos a formação do Vitória, que depois se tornou a maior disparada do Brasil e uma das 10 maiores do mundo. Certo? Então, o Vitória, eu me orgulho muito disso. Certo? Então, nós vamos continuar com o mesmo tripé. Não mudou nada o futebol nesse aspecto estrutural. Certo? Só que em vez de estádio é arena. Em vez de base, hoje a gente chama formação, fica mais bonitinho. Certo? Mas só mudou o nome. E mudou o conceito, o jeito de fazer. Isso mudou. Certo? Se você falar captação, como é que faz captação? Mudou um pouquinho. Se você falar como é que faz formação, mudou um pouquinho. Se você falar o negócio, mudou um pouquinho. Tem sempre algumas mudanças, afinal de contas, nós estamos no mundo da tecnologia. E ela está dentro dessas situações todas. Agora, a Arena, eu posso lhe dizer que eu fiquei apaixonado pelo projeto de Ivan Machevski. Eu não esperava, até porque Ivan não tem... nunca fez projeto de estádio, mas tudo que ele mete a mão vira ouro, sabe? Ivan é como se fomos criados juntos. E o pai dele foi que fez o Barradão. Não sei se vocês sabem disso, né? Meu tio Leves Machevski. Então, o que Ivan está fazendo não é só um projeto de arena. Ele está fazendo um master plan do Vitória. Dá para vocês entenderem o que é um master plan? Ele está fazendo um plano diretor de ocupação do espaço do Vitória, com equipamentos esportivos, para administrar o futebol, para treinar o futebol, para controlar o futebol e para assistir o futebol. Então, é um grande plano diretor que está sendo montado, e a gente só fala de arena. Eu prefiro falar do plano diretor, certo? E posso lhe dizer que pela manhã, eu estarei com ele, conhecendo o projeto inteiro, que eu acho que deve ser uma preocupação de qualquer candidato, certo? Não ficar dizendo que é ruim porque é o adversário que fez. Eu estou olhando a instituição que está acima de nós. Certo? E se tem um projeto feito por um grande profissional, certo? Eu quero conhecer. E como esse profissional
é uma pessoa da minha ligação quase familiar, eu fico muito mais confortável de ver, e amanhã eu vou estar com ele e vou conhecer esse projeto e depois posso até me manifestar com mais detalhes para vocês. Você acha que o Vitória hoje teria condição de bancar? Não, claro, ninguém teria. A oportunidade de bancar o estádio, o Atlético Paranaense foi quem melhor aproveitou. Não trouxe empreiteira, que é um grande absurdo, né? Você imaginar que na Fonte Nova a empreiteira é que contrata o cara que tem um conteúdo, que é o Bahia. Quem tem que operar o estádio é quem tem o fundo de comércio. É quem tem o conteúdo. Porque sem o fundo de comércio, o que representa a Fonte Nova? Nada. Uma casca de ovo. Né? Infelizmente, Bahia e Vitória, na época, eu já estava fora, não se uniram para tomar conta da operação do estádio. Porque a construção é de construtor. Ele entra, é contratado, constrói e se manda. Só que as construtoras, de forma bem peculiar de nós brasileiros, ficaram nas operações todas. Eles não entendem nada de operação, sabe? E imaginavam que eu ganhar rios de dinheiro com isso. Mas os estádios de Copa do Mundo são estádios antieconômicos. Porque quando você faz um projeto de estádio, você tem que fazer ele viável economicamente desde a concepção arquitetônica, desde o projeto básico, antes de detalhar o projeto. Já o Atlético Paranaense, que é dirigido por um cara que pensa no clube, ele não pensou nos 4 jogos da Copa do Mundo quando ele fez o estádio. Afinal de contas, pensar em 4 jogos ou 6 jogos e fazer um estádio em cima disso é um crime contra a sociedade, né? Ele pensou no pós-Copa. E por isso que o estádio dele é lindo, moderno, funcional e custou 270 milhões. Os outros custaram de 600, 700 para cima. E ele não tem sócio. Ele é o dono, certo? Enquanto aqui tem sócio. Em todos os lugares tem sócio. Só os clubes não são donos. Imagine que coisa absurda, que a mídia acho que não se ateve ainda com detalhes sobre isso. É um grande absurdo. Não tem um estádio no Brasil hoje. Nem o do Palmeiras é do Palmeiras. Nem o do Corinthians é do Corinthians. O Corinthians participou da Copa do Mundo, o Palmeiras não. E o do Grêmio também não é do Grêmio. Certo? Estão aí brigando, né? Até na justiça com uma das empreiteiras. Então, nós temos, esse estádio tem que ser nosso. Ou nosso associado, ou nosso sozinho. Hoje, no sistema financeiro que temos, o custo do dinheiro é muito caro. Na época da Copa, custava 4% ao ano. E Vitória e Bahia perderam essa oportunidade pela inépcia dos seus dirigentes. Que pegar uma oportunidade de 4% ao ano, Bahia e Vitória seriam 70 jogos no ano. É uma potência econômica para viabilizar um estádio. Mas não esse projeto da Fonte Nova, que é muito bonito, mas não é econômico. É caro de abrir. Você tem que pensar nisso até na hora que você vai criar as circulações, sabe? Tudo é caro nesse estádio. Por isso que ele dá prejuízo, porque também só tem 35 jogos no ano. Certo? O Vitória não joga lá. Se bem que tem jogado um pouquinho, comigo não vai jogar. Paulo, como é que você pretende, então, se você pensa na possibilidade de implementar um modelo semelhante que o Atlético Paranaense fez na Arena da Baixada? Não existe modelo. Existe o seguinte, você não pode dar o seu negócio para o empreiteiro. Você faz o chama EAP. Você faz uma estrutura analítica de planejamento. Os empreiteiros, os construtores sabem o que é isso. Nessa estrutura analítica de planejamento, você define a fundação, chama um cara de fundação e faz. A estrutura, chama um cara de estrutura e faz. Terminou, sai. Foi assim que o Atlético fez a obra dele, bem barata, e controlou os insumos. Em vez de deixar os empreiteiros comprar, porque eles botam o BDI em cima dos insumos. Não sei se você me entendeu o que eu falei. BDI é o cálculo de margem de lucro bruto que toda atividade de contratação tem que conhecer. É um termo em inglês, certo? Que na realidade é o lucro, certo? Com impostos, etc. Certo? O que acontece? Quando você vai fazer uma obra dessa e dá tudo ao empreiteiro, ele é empreiteiro, ele tem que ganhar dinheiro. Então o que ele faz? Ele joga o BDI, o lucro, em cima também do cimento, da areia. E aí o que o Mário Petralha fez? Ele comprou os insumos. Com isso ele reduziu o custo da obra em 30% a 40% de cara. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva... O Vitória tem que encontrar uma equação, mas eu acho que o melhor caminho é o investidor externo. Esse é o caminho mais rápido e mais curto. Dentro do Brasil, não consigo enxergar isso no curto prazo. Você entende que essa obra urge ou você entende ela a curto, médio? Olha, eu acho que na hora, eu pensei nisso em 2000. Então, eu já imagino que nós estamos atrasados 16 anos. Essa obra muda o Vitória.
Mas não esses modelos que tem por aí. Preste atenção no que eu estou dizendo. Modelo para transformar numa unidade de negócio, independente do futebol. Ali tem que ser uma empresa ligada ao clube, com presidente, com diretor. É uma unidade de negócio que tem que dar resultado. Nesses outros negócios aí, elas não dão resultados. E os caras têm cláusula de saída, né? Porque as empreiteiras não são bobas. Quando ela faz um contrato com eles, ela bota a cláusula de saída. Quando ela vê que a outra está pegando, ela entrega para o governo. Você imagine como nós estamos com os nossos governantes, né? Paciência. Paulo, com relação ao orçamento do Vitória, ele está aproximadamente hoje em 80 milhões. 60. 60? É, não é 80. Eu sou de 60. Mas 35 de televisão, que é 76%, não pode dar 80. Enfim, você acha que em o seu treino, você ganhando essa eleição, você acha que você consegue alavancar essa receita até quanto, mais ou menos? Há uma projeção? Eu não sei se vou conseguir. Porque eu seria aqui Madame Beatriz, né? Que é um popular adivinhando o futuro. Mas o Vitória tem que dobrar, senão ele não consegue se parear com quem em pontos corridos não tem saída. Mas seu nome esqueci. Ricardo e Luiz. Pontos corridos, só ganha o mais rico. Eu quero saber, da pontos corridos para cá, quem ganhou o campeonato até hoje? Sempre tive de maior investimento, né? Na verdade, só ganha o que tiver maior orçamento. Claro que vai ter anos que o de maior orçamento erra na mão. Linguagem de pedreiro. Faz a mistura errada e não consegue resultado. Mas no outro ele já tem dinheiro para gastar, manda embora quem errou, e traz e vai. Nós temos que pensar quando contratamos, porque nós não temos estofo para tomar uma pancada. Né? O doutor Carlos Falcão, que é o meu personagem preferido nessa eleição, ele deixou um passivo trabalhista. Ele e o senhor Ricardo Davi, que era diretor de planejamento dele, não planejou nada, mas ele era diretor de planejamento dele. O senhor Ricardo Davi e o senhor Falcão deixaram um passivo trabalhista só de atletas mal contratados de mais de 10 milhões. Eu estou te falando de números precisos. O de Juan, aquele meia que joga no Corinthians, que foi lateral, até um ótimo lateral, do Flamengo e do São Paulo, jogou no Arsenal na Inglaterra, quando jovem. O senhor Juan tem uma rescisão no Vitória de 3 milhões de reais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é preciso ter cuidado quando contrata. Porque a lei diz o seguinte, que tem que pagar 100% do saldo devedor. Certo? Quando você tem que pagar 100% do saldo devedor, faz um contrato de 3 anos e o cara com um ano, por algum motivo, venceu o ciclo dele, porque o futebol tem isso. Em um ano, por algum motivo, às vezes foge até seu controle, o cara vence o ciclo no clube. Sabe? Pode ter vários motivos, né? Aí você tem que pagar mais 2, amigo. Sabe? Então, quando você contrata um jogador, você casa com ele. Certo? Ou você marreta ele, ou ele lhe marreta. Você não pode vacilar com eles. Certo? Tem que saber contratar. Por isso que hoje a avaliação é o grande segredo do futebol. Não é mais a avaliação só do talento. Porque na hora que você privilegia o talento, você desprestigia o esforço. Né? Hoje o futebol não é só talento, é uma conjugação de variáveis. Certo? E a do comportamento emocional e relacional dos atletas é extremamente importante para você não errar na contratação. É isso? Não, dentro disso, tudo que a gente já falou, quantos minutos ainda tem, Ricardo? 5. Desculpe eu me estender, porque as coisas vêm fluindo e eu vou colocando. Desculpem. Não, tranquilo. Já citou aqui em relação ao gasto do orçamento, em modernização do estatuto, né? Em termos percentuais, o que você pode colocar dentro desse planejamento, desse orçamento total? Quanto é que deve ser investido no futebol profissional? Quanto deve ir para a base? Quanto deve ir para outros setores? Você tem eu não separo. O futebol tem que ser uma coisa só, tratada desde a hora que a gente entrar no clube. Tem que almoçar juntos, tem que fazer exercício juntos, só não podem dormir juntos, que é perigoso. Certo? Mas o resto eles podem fazer juntos. E quanto mais juntos eles estiverem, mais rápido será a transição. Mais rápido ele vai sentir a vontade para jogar no profissional. Eu me lembro que Arthurzinho, em 92, botava Alex Alves de um lado e Vampeta do outro para ficar cruzando para ele. Você não imagina para aqueles meninos com 17 anos, 18 anos, cruzar para o grande Rei Arthur, cabecear depois do jogo. Aí eles treinavam. Aí um dia Vampeta deu uma caneta e Arthurzinho disse: vou parar de lhe chamar para cruzar a bola para mim. Essa relação muito próxima é que faz o atleta jogar muito cedo.
Porque se ele fisicamente estiver bem, emocionalmente estiver bem posicionado no campo, a parte técnica vai prevalecer. E essa integração é fundamental. Agora, eu imagino que o Vitória tem que ter 70% do seu orçamento no futebol, no mínimo. Nós somos um clube de futebol, certo? Eu sei que nós estamos hoje avançando na parte olímpica, quem sou eu para ir de encontro, mas se não atrapalhar o futebol. Porque nosso negócio, se aí não tiver foco nas coisas, a gente dispersa e não consegue fazer nada direito. Nós temos que ter foco nas coisas e o Vitória é um clube de futebol. Acho que outra pergunta importante em relação, você falou aí em relação ao orçamento, de conseguir alavancar esse orçamento, está no programa de sócio-torcedor. Sim, sem dúvida. Você tem uma meta ou tem um número que você imagina como ideal, ou factível? Eu acho que o nosso poder aquisitivo na Bahia prejudica demais, né? Nós somos muito pobres, né? E temos a cultura de reclamar quando recebe de graça. Imagine quando o nego cobra, né? Então, o que é que eu imagino? Quantos torcedores tem o Vitória? 2,5 milhões, mais ou menos. É. Quanto dá 5% disso? 125 mil. Se é 125 mil, 5%. E o Vitória não tiver 125 mil sócios, nós não queremos chegar a lugar nenhum. Agora você vai me dizer, vai sair de 8 mil para 125 mil em quantos anos? Eu acho que a primeira coisa que tem é uma empatia entre o torcedor e quem está comandando o clube. Ele tem que confiar em quem está comandando o clube. Confiar, não cegamente, ninguém tem que confiar cegamente em nada, nem dentro de casa, certo? Tem que confiar no projeto e nas pessoas, que também um não anda sem o outro. Não adianta o cara ter um discurso bonito e não ter conteúdo. E não adianta o conteúdo sem ter quem aplique o conteúdo, não é verdade? Então, se for o primeiro passo, a nossa chegada, eu acho que isso já vai... Eu quero chegar em 4, 5 meses com 20 mil sócios. E esse é o desafio para o torcedor e para o sócio que eu estou deixando aqui. E nós não vamos fazer nada sem os sócios. Agora, também tem o seguinte, o clube tem que trabalhar para o sócio desde o primeiro dia. O sócio é o nosso principal cliente, certo? Tudo que nós fizermos dentro do clube tem que pensar no sócio. E nós vamos ter uma grande matriz de atividade, de relacionamento com os sócios. E passa também pela questão comercial. Como vai ser vendido esses pacotes ouro, prata, que tem no programa, que aliás foi implantado por nós desde 97. Certo? Tudo, o nosso amigo aqui, Paulo Carneiro, tem um dedinho, sabe? Não é vaidade não, é orgulho. Eu não sou vaidoso, sou orgulhoso. O programa Sou Mais Vitória nasceu do programa Vitória Mania, que eu imitei o nome de uma campanha que tinha no Banco Econômico, que não existe mais. Aí eu peguei a mania, não sei o que mania, eu peguei e fiz Vitória Mania. Então, foi naquela época de Bebeto, Túlio, Petkovic, aí chegamos a ter 3.500 sócios, que foi o Vitória não tinha nada, certo? Então, foi bom. Agora, hoje, eu acho que já... Qual é a minha confiança? É que eu sinto o torcedor muito entusiasmado com a nossa chegada. Muito entusiasmado. Agora, se for para ficar tão entusiasmado e não participar do associativismo, é melhor ficar menos entusiasmado e participar mais do associativismo. O que falta ao clube é cultura associativa. Porque o Vitória é um clube jovem. Muito jovem. O Vitória é profissional desde 1997. Porque quando cheguei em 1990, o Vitória não tinha um lugar para eu fazer xixi. Ele tinha 90 anos. Então, ele é um clube profissionalmente jovem, vocês concordam? Tinha 5 atletas quando eu cheguei no Vitória. É um clube jovem. Jovem de teoria, jovem de conceito, jovem de tudo, certo? Então, a gente tem que entender e atenuar as críticas. É um processo de construção de um clube secular, mas que teve uma história muito conturbada, quem a conhece como nós. Então, o Vitória agora é um clube que está no caminho. Eu acho que a gente tem que tirar o lado bom desse processo político, certo? Que é essa efervescência em volta do Vitória, que nunca aconteceu na sua história. Vamos agora para o segundo bloco da entrevista. A primeira pergunta é com relação a um tema que você até já respondeu em outros meios de comunicação, Paulo, inclusive até numa matéria que eu fiz aqui para o Impresso, há cerca de 2 semanas, com relação às eleições diretas. Por que você, quando o presidente não promoveu a eleição direta no clube? Você explicou. Primeiro era preciso popularizar o clube, que tinha ainda uma torcida pequena, um quadro associativo praticamente zerado. É primeiro popularizar para depois criar esse quórum. Eu queria saber se esse foi o modelo ideal. Você falou cada coisa no seu tempo. Estava já chegando no seu tempo, segundo você passou.
Mas se esse de fato foi o modelo ideal de popularizar para finalmente conseguir ter quórum e democratizar, ou se de repente um modelo inverso de você democratizar, mesmo que com quórum muito pequeno, para que essa democracia fosse um potencial alavancador de novos sócios, novos torcedores para o clube, ou seja, te dou plenos poderes, sócio e torcedor, para que você venha para cá. Você acha que a ordem dos fatos, de fato, foi ideal? Primeiro, popularizar como você fez? Acho que você está enganado aí na uma... sua colocação. O Vitória não tinha sócio. Como é que ele podia popularizar se ele não tinha sócio? Só tinha torcedor. 11% da torcida do Estado. 11%. Né? Mas era torcedor. Nós não tínhamos sócio. Tinha aquele sócio contribuinte, todo dirigente fazia um plano. O Vitória já teve uns planos aí mirabolantes, sorteava carro, certo? No passado, na época de Pirinho. Sempre houve boa intenção do dirigente em criar alguma situação. Mas isso porque o Vitória não tinha estabilidade política. O Vitória vivia sempre em turbulência política. Você é muito jovem, não conhece. O Vitória procurava mais de presidente que de treinador. Tá? É que as pessoas esquecem a história, tá certo? Eu estou dizendo que eu cheguei no Vitória aos 90 anos e o Vitória não tinha absolutamente nada. O Vitória levou anos sendo administrado de 2 salas na Praça da Sé. Sabe? 2 salas no Temes, um dos prédios mais feios e mais mal cuidados da Bahia. Era a sede do Vitória. Então não tinha mais nada. Tinha uma sede amaralina, sede social, que eu já joguei futebol salão lá, uma sede até boa, que o Vitória vendeu em 74 para pagar a dívida de atleta. Certo? Então não tinha patrimônio. Aí Benedito Luz comprou, junto com alguns amigos, conselheiros, sei lá, sem querer fazer injustiça, ele liderou o processo para comprar da família Paiva Lima a Toca, o então Toca do Leão, que eu justamente dei o nome Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Ele que me fez presidente do Vitória, junto com Antônio Ferreira Neto, seu auxiliar na organização empresarial que ele trabalhava. Então, o Vitória tinha que ser construído aos 90 anos. E para você ter sócio, você precisa ganhar. O Vitória tinha um título a cada 10 anos, estadual. Não tinha título regional, muito menos nacional. Tá certo? Teve até algumas oportunidades. Em 74, o Vitória era para ter sido campeão brasileiro. Empatou com o Vasco na Fonte Nova e o Vasco foi o campeão brasileiro. Então, eu estava no estádio. Aquele time de Orni, André e Mário Sérgio. Em 74, o Vitória tinha o melhor time do país e não ganhou o campeonato. Foi uma época que o Vitória investiu, mas não ganhava campeonato estadual e o Bahia foi heptacampeão. Então, maculou grandes times que o Vitória fez na década de 70. Ganhou 72 e depois foi ganhar 80. Então, era preciso ganhar. O Vitória era a caixa de pancada do Bahia. A mídia da Bahia, desculpem vocês que são da mídia, tratava o Vitória como o grande vice-campeão. Hoje, se você pegar a estatística, o Bahia é mais vice-campeão do que o Vitória. Né? Então, o que mudou? Começamos a ganhar. Aí a torcida do Vitória começou a rejuvenescer. Rejuvenesceu, o brinquedo assassino chegou, foi, rejuvenesceu. Aí chegou a hora do sócio. Não daria para botar o sócio sem ganhar. O futebol vive de resultado. Não adianta. Aí você com resultado, é o negócio do ovo e da galinha. Você vai conseguir fazer um plano de sócio para um time que perde todo ano? Hã? Então, essa é a realidade. E outra coisa sobre democratização, eu preciso lembrar. Em 99, o Vitória criou a primeira SA do futebol brasileiro. Vocês têm aí a pergunta? Tem? Tem sim. Então eu vou deixar, quando você me perguntar, eu falo. Vai lá, Luiz, então quer fazer... Já pode emendar. Então vamos lá, então vamos emendar com a pergunta da SA, que você criou a SA do Vitória em 1999. Nós não, Vitória criou, né? A Vitória criou, mas você é à frente do processo. Eu pilotei, né? O projeto, sim. O projeto trouxe coisas boas, inclusive tinha um conselho administrativo, você tinha uma participação, você tinha aberto a participação mais direta de quem quisesse participar. Não podia não. É lei das SA, é uma lei que serve para qualquer SA no Brasil. A diretoria executiva remunerada. Sim, inclusive eu era remunerado, certo? E bem remunerado, por sinal, compatível com o meu perfil e meu currículo, certo? E fui contratado para esse fim, certo? Para ser presidente executivo da SA. Como tem todas as empresas, o presidente é remunerado, não tem nada de diferente. Você estava citando da SA, o quanto já foi, digamos, um primeiro passo de Claro, democracia, né? porque nós abrimos o clube para o mercado, o mercado de uma forma geral, nós criamos uma atividade econômica formal, tá certo? Deixamos de ser uma instituição sem fins lucrativos, certo? Criamos um conselho de administração que a lei das SA exige,
com participação dos acionistas. Então ali o Vitória se tornou um clube empresa. E os melhores mercados de futebol do mundo estão aonde? Vamos lá, vamos tentar dizer: Inglaterra, Alemanha, Espanha. Desses 3 mercados, só 3 clubes não são empresa: o Real Sociedad, o Barcelona e o Real Madrid. Todos os outros clubes, na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha, são sociedades empresárias, como o Vitória S.A. Então, modéstia à parte, nós avançamos demais. Só que o sócio quebrou. O sócio não quebra, o fundo não quebra, mas a empresa do sócio, que como é que funciona um fundo de investimento? Eles entram nos negócios e criam uma empresa para tocar o negócio. Né? Fundo não quebra, mas as empresas quebram. E eles tiveram um grande problema da crise cambial na Argentina e deixaram de cumprir os seus compromissos com a gente. Aí nós fomos e recompramos as ações. Certo? Só que aí o Vitória entrou em crise financeira muito grande, sabe? Porque nós fizemos toda a equação contando com um dinheiro que ele não veio na sua totalidade, veio uma parte. E esse dinheiro é empréstimo de um sócio em relação ao outro. Aí tivemos que também pagar o sócio quando ele saiu, o dinheiro que ele tinha emprestado à sociedade quando ele entrou. Não sei se deu para entender. Mas não se constituía um negócio de risco? Todo negócio tem risco. Todo assim, negócio tem risco muito grande para o Vitória pagar, no momento que o Vitória ainda estava, você falou, um clube jovem. Não, sabe quanto entrou no clube? Entrou no clube 13 milhões de dólares em 2000. 13 milhões de dólares em 2000. Bote o poder de compra do dólar para hoje, que a gente pode brincar aí de 20 milhões de dólares, não pode não? Então, nós modernizamos o clube todo. Você pensa que a concentração Vidigal Guimarães, maravilhosa concentração, feita por nós em 2000, foi com dinheiro de quê? Os ônibus que o Vitória comprou naquela época foi com dinheiro de quê? A academia toda em Cybex americana, moderníssima, foi com dinheiro de quê? Nós modernizamos o clube. É assim, a bicicleta roda e vamos em frente, né? Infelizmente não deu certo, como toda a sociedade que pode não dar certo, certo? Agora, não tem saída para o futebol brasileiro. O futuro do futebol brasileiro passa por transformar os clubes em empresas. Porque enquanto for assim, os investidores não chegam. Mas porque o investidor não vai botar o dinheiro num lugar que você não pode tirar. Transformar em SA ou transformar em empresa? SA é uma forma de transformar. É uma forma de empresa. Mas SA de capital fechado, não é SA de capital aberto. Você tem 2 formas. Você tem um SA de capital fechado e você tem uma limitada. Uma limitada é quando é um negócio menor, com um dono só. Mas o modelo ideal é um SA de capital fechado. É como o mercado recepciona melhor. Você não vai abrir o capital de uma empresa menor, certo? Porque ninguém vai investir. Você só abre o capital quando você tem um negócio que atraia o mercado consumidor de títulos, de ações, etc. Não é o caso do Vitória. Embora, por exemplo, em Portugal, as empresas são todas SA de capital aberto. Né? Mas lá, sabe quantos sócios tem o Benfica? Sabe quantos sócios tem o Benfica, Luiz? Mais 100 mil. 300 mil. Sabe quantos nós temos? 8. Então, tudo é um caminho, tudo é um processo que tem que ser construído com bom senso, com equilíbrio, sem entusiasmos excessivos, mas com pragmatismo. O Vitória tem uma vantagem em relação a todos os clubes brasileiros, por ter um SA. Não sei se vocês perceberam isso. Vitória é o único clube privatizável do país nesse nível de primeira divisão. Paulo, eu queria que você falasse um pouco dessa dívida, né, que ficou assim, vem ao longo de anos e anos, e hoje em 2016, ela está aproximadamente em 100 milhões de reais na dívida. Ela já era assim em 2010. Então ela está equacionando, pelo menos assim, ela não cresceu. Isso eu não sei, tem que fazer as continhas lá. Mas assim, como é que essa dívida chegou a tal extremo assim? Você tem que perguntar a Alex Portela e Falcão, não a mim. Então, eu saí do Vitória em setembro de 2005, a dívida era 15 milhões. Eu tenho o sistema de contas a pagar quando eu saí. Certo? Ou coisa próxima disso, certo? Entre débito fiscal parcelado no time Mania, que hoje é Profut, e o curto prazo. Porque o grande problema da dívida de qualquer empresa é o curto prazo, né? É você amanhecer de manhã e dizer, meu Deus, eu tenho isso aqui para pagar amanhã. Isso quando você tem um longo prazo, chama exigível longo prazo, você administra, parcela, negocia, né? Mas ela não causa problema na operação da companhia. O curto prazo pode causar grandes problemas. Esse curto prazo do Vitória era 8 milhões só. Então, só que de 2005, quando eu saí, até dezembro de 2009, o Vitória S.A. continuou funcionando, tocando futebol. Os ativos continuaram dentro do Vitória S.A. O Esporte com Vitória, nós quitamos a dívida em 30 de junho de 2000.
Ele foi de 30 de junho de 2000 até janeiro de 2010, quando essa turma aí de Batman Hobby transferiu os ativos do Vitória S.A. para o SCV, para o clube. O Sport com Vitória não tinha dívida nenhuma. Por que não tinha dívida? Porque o futebol não estava mais com ele, só tinha um remo e a manutenção do patrimônio. Só. Então ele seguiu esses 10 anos sem dívida. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram os ativos do Vitória S.A., botaram no clube e deixaram o passivo na S.A. Esse passivo que eles administraram de setembro de 2005, insisto, até dezembro de 2009. É só olhar, eu não fui presidente, eu saí, eu renunciei em setembro de 2005. Eles é que tem que responder por essa dívida, esse crescimento dessa dívida. Só que o cara vai para a rádio de forma desleal e diz assim, não, Paulo Carneiro deixou dívida. Claro, já pensou você trabalhar 17 anos numa organização, tirar ela do chão, construir sem endividar? Você conhece essa equação? Um pouco que eu estudei, não dá para fechar essa equação. Você pegar alguma coisa sem dinheiro, construir patrimônio, etc. Comprei a área onde é a concentração Vidigal Guimarães, foi comprada, certo? Sem endividar o clube, é impossível uma organização. Agora, veja que em 17 anos eu deixei que dívida de curto prazo, 8 milhões. E quanto eu deixei de ativos de atleta? Porque balanço é isso. Você olha no caixa e diz assim, a dívida é essa. Mas você tem que olhar os dois lados. Por isso chama balanço. De balança. Um lado você olha o ativo, do outro lado você olha o passivo. O passivo é 8 milhões mais o débito fiscal. E lá de cá, quem era o jogador? Você lembra? Então eu vou lembrar para você. Davi Luiz, eu lembro que eu não Davi Luiz, Marcelo Moreno, Leandro Domingues. Hulk já? Hulk. Então, veja, claro que eles não tinham valor que depois tiveram no mercado. Porque a vitrine, a tal da vitrine nossa era pequena, o clube estava na 3ª divisão, mas o valor de mercado eles tinham, tá certo? Tanto que só foram vendidos para o exterior. Ninguém foi vendido no Brasil, então eles já tinham valor de mercado, não esse que eles têm hoje, tá certo? Mas já tinham valor de mercado. Será que esse valor de mercado era maior ou menor que a dívida que eu deixei? Também assim, Paulo, e você coloca como uma meta dessa sua possível nova administração, deixa ter um plano diretor, eu vou ganhar. A meta a ser Nós vamos ganhar. Você se arrepende quando você saiu do clube naquele momento em 2005 que você renunciou? Eu não me arrependo, não. Mas eu digo, não é disso que eu quero falar. Você se arrepende de não ter deixado, e Sim. talvez por isso ter chegado a uma dívida tão grande. Qual dívida? Um passivo tão grande pós os 15 milhões que você não, deixar. Amigo, aí não. Se você deixasse esse plano diretor, talvez dentro do estatuto... Quer dizer que você quer que eu administre por eles de fora? Não, mas você coloca na sua administração nova como meta agora, você falou pra gente há pouco tempo, que... Estou preparando vitória para quem vier aí daqui para frente, vai ter um plano para fazer. Mas no momento que você abandonou... Mas você não impede do cara endividar o clube. Porque sabe o que aconteceu no Vitória, quando eu saí? Alguns funcionários foram demitidos por eles. Normal. A instituição é uma só? É. Sabe o que foi que o presidente da época disse aos funcionários? Olha, de Paulo Carneiro você cobre dele. Sabe o que aconteceu? Sabe onde eles foram? Justiça. E quem pagou a conta? Foi esse cara que falou? Esse irresponsável? Quem pagou a conta? Existia 2 Vitória? Quando ele foi chamado para assumir o Vitória, certo? Que eu não quero citar o nome, que eu não sou de pipocar, certo? Disseram para ele assim, você toca da agora para frente, da agora para trás, e Paulo Carneiro deixa com a gente. Não deixaram nada, deixaram para o Vitória pagar a conta. E aí gerou uma demanda trabalhista desnecessária. Eu tenho um caso até de um amigo meu que era graduado, que procurou eles no dia do jogo e foi tão maltratado, e ele era um cara disposto, que quase o problema pegava antes do jogo. Porque o cara foi lá para dizer assim, meu Deus, acerte comigo aqui, de que forma tem que fazer, certo? Se não queremos prejudicar o clube, servimos ao clube, gostamos. Não, pode procurar a justiça. Gerou passivo trabalhista. Aí tem 2 passivos trabalhistas, gerado por essa irresponsabilidade empresarial, administrativa, passional, certo? De pessoas desequilibradas ou irresponsáveis, um misto dos dois. E também tem o passivo criado por eles. Porque eu me lembro das entrevistas que eu estou acompanhando, eu sou Vitória, meu amigo, eu estou acompanhando tudo. Chegava no final do ano, dava entrevista e o prejuízo foi 7 milhões.
Você chegou a ver essas entrevistas? Eu ouvi. Aí no outro ano, 10 milhões. Teve um ano que deu 12 milhões. Aí quando você vai juntando 7, 12, não sei o quê, vai para os 80 milhões. Luiz? Acho que em cima dessa mesma colocação, né, que eu queria, na verdade, colocar, é que você tem essa diretriz de deixar, vou deixar o estatuto que comigo, ou sem a minha pessoa, mas que tenhamos um direcionamento próprio para o Vitória, assuma que assumir, que corrente política que assumir. Em 2005 isso não era possível já de ser feito? Ou naquele era um outro momento? Lógico que era um outro momento. E o Vitória foi rebaixado, era um fato. Certo? Não tem como fugir da realidade, tem que enfrentá-la. É que às vezes a gente não tem coragem, não é o caso nem dos que entraram nesse aspecto, que tiveram coragem e botaram o Vitória de volta na primeira divisão, com o dinheiro que eu deixei, é bom que seja dito. Porque muita gente diz que o Vitória estava quebrado e eu deixei 13 milhões no caixa. Você já viu um time ser rebaixado da forma cruel como nós fomos deixar 13 milhões? Porque tinha estrutura. Não é ideal, mas tinha. Assim, que dinheiro foi esse? Quer me perguntar? Ou eu já posso me perguntar? Pode a venda dos jogadores. Então, a venda da sede de praia ao Grupo Madrid por 8 milhões à vista. E mais a venda de Obina por 2 milhões e 600 mil dólares à vista, que os árabes não pagaram. Eu deixei um processo na FIFA instaurado, com o advogado, doutor Marcos Mota, ótimo advogado. E Alex Portela recebeu na gestão dele 5 milhões ou alguma coisa parecida com isso. 8 mais 5? 13. Pronto. E são números não tem conversa. Certo? Se botou dinheiro, não botou dinheiro. A gestão deixou o clube com estrutura, patrimônio, muito ativo de jogador, chuta aí 40 milhões, e mais 13 em dinheiro, que era muito maior que os 8 que eu deixei no curto prazo. Então veja que o clube não ficou. Talvez no primeiro momento houve traumático o processo, né? Então no primeiro momento houve aquela, certo? Mas logo depois o clube foi embora, certo? Porque o clube era muito estruturado, muito grande para ficar onde ficou, no instante voltou. Perfeito. Paulo, antes da gente finalizar, eu queria só dizer que as perguntas que seriam feitas por outros, que foram feitas, na verdade, por outras duas chapas, para essa sabatina, a gente, por conta do tempo também, por conta do senhor também não ter, a chapa do senhor não ter também formulado a chapa, a gente preferiu não fazer essas perguntas agora. Elas foram contempladas, de certa maneira, dentro das perguntas que fizemos a Paulo Carneiro. E eu gostaria de dar 2 minutos, 1 minuto para você agora fazer suas considerações finais em relação às eleições agora no dia 15. Eu quero dizer que eu me sinto uma pessoa muito realizada, porque depois de 11 anos fora, depois de passar 17 anos trabalhando no clube diuturnamente, dando o máximo de mim, certo? Larguei minha profissão muito jovem, certo? Sou um engenheiro graduado, sabe? E um dia tive um sonho de infância de ser presidente do Vitória. E eu sou um cara realizado porque eu realizei esse sonho. Quando a gente realiza os sonhos da gente, independente se isso gera recurso, não gera. Certo? Então, grande parte da minha vida foi dedicada ao Vitória, assim como grande parte da vida de meu pai. A família marcou definitivamente a sua história no clube, de dedicação, de seriedade, de ética e de títulos, que era coisa tão rara na vida do clube até os 90 anos. O clube tinha muita tradição, muita aristocracia, muita ecleticidade, disputava muitos esportes, mas tinha muita dificuldade de ganhar títulos. A história dele explica um pouco por quê. Então eu sou muito realizado, porque 11 anos depois de ser perseguido aqui, com tentativa de linchamento moral, como eu tive, ainda tenho até hoje, certo? Eu ver essa torcida com essa esperança por mim, é porque realmente eu não passei à toa nesses 17 anos no Vitória. Que mesmo com o trauma do rebaixamento, eles percebem a minha importância na vida do clube. E eu espero que junto com meus novos amigos, são bastante jovens do Vitória Gigante, a gente possa dar um outro grande salto de qualidade na vida do Vitória. Agora um salto definitivo, respondendo aqui ao meu querido Luiz, um salto para que o Vitória não tenha mais intercorrências, solução de continuidade, que seja uma coisa
e não vai ser fácil. O futebol está muito difícil, muito dinheiro envolvendo, e nós estamos no Nordeste ainda que temos uma certa discriminação, infelizmente, e nem todo mundo hoje... Porque antigamente todo mundo queria vir jogar no Vitória porque embaixo os clubes eram totalmente endividados, a televisão pagava pouco. Agora está todo mundo até com dívida, mas estruturados. Então já não querem vir jogar no Nordeste, sabiam disso? Então por isso que a gente precisa mais do que nunca formar. Então eu acho que esse carinho das pessoas na rua, abraçando a campanha Vitória Gigante, eu estarei lá domingo, no jogo contra o Palmeiras, abraçando meu torcedor depois de 11 anos, certo? E vou em paz, é bom, quero deixar esse alerta para evitar alguns exageros que possam acontecer. Eu acho que somos todos rubro-negros. Eu quero dizer que a maior realização minha é essa